Jesus morreu por mim. O que eu vou fazer? A minha vida inteira, dos meus 15 anos, até eu me converter, há 13 anos atrás, eu falei assim, Jesus, no dia que eu conheci esse Jesus, eu ouvia falar dele de longe. Eu ouvia falar de um Jesus distante, de um Jesus, qualquer Jesus, um Jesus aí que morreu e está crucificado numa cruz, pendurado aí em alguma parede. Era desse tipo de Jesus que eu ouvia falar. E quando eu tive a minha experiência com o Espírito Santo de Deus, eu entendi que não é sobre mim, não é pelas minhas escolhas, não é porque eu sou mais errada ou menos errada, é pelo amor dele, é sobre ele. E acredite, nós nunca vamos estar prontas nem prontos para que o Senhor venha ao nosso encontro. Quando ele decide nos chamar, e acredite, se cada um de nós está aqui, eu já falei e vou repetir, não é por acaso, é porque ele tem um chamado incrível na nossa vida. E ele nos chama para perto porque ele nos ama, da forma que estamos. Eu preciso mudar para aceitar esse Jesus, para aceitar esse plano aí de salvação. Não, você não precisa mudar, porque a mudança vem dele. A mudança é através dele. Uma vez que você aceita que ele faz morada dentro de você, não tem como permanecer igual o ambiente. As coisas mudam de lugar. Quando você se dá conta, você já está vivendo o extraordinário do Senhor. Tem hábitos que a gente tinha que passa a não existir mais. Tem falas que a gente falava que passa a não existir mais. Tem desejos que a gente sentia que a gente passa a não sentir mais. Isso se chama fé. Isso se chama aceitação. Eu decido aceitar o meu Jesus. Quantos estão entendendo? Eu decido aceitar esse Jesus porque eu entendo que o amor dele é o suficiente. Não existe outro lugar. Eu agradeço e louvo a Deus todo santo dia. Eu falo assim, Jesus, muito obrigada pela tua presença, porque se tem algo que hoje eu entendo que eu tenho de valioso é a presença desse Jesus. Não tem outro, não tem outra coisa. Gê, você vive momentos agradáveis? Você vive momentos agradáveis no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente lá fora, dentro da sua casa? Sim, mas acredite, cada um deles tem o meu Jesus aqui dentro. Não tem um só momento que eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo o que for. O meu pensamento é sempre elevado no Senhor, porque eu entendi que o amor dele foi o suficiente. Porque no momento que eu mais precisei, ele foi o meu socorro bem presente. No momento que eu mais precisei, no momento que eu estava no fundo do poço, que ninguém olhou para mim, ele estava ali me olhando. Ele estava ali, filha, levanta. Eu sou o teu suporte. Do que você precisa? Eu sou o teu suporte. É eu que curo, é eu que saro. Tudo que você precisa está em mim. Foi assim que eu encontrei esse meu Jesus. Foi assim que eu até dancei com o meu Jesus. Porque a dona Maria falou um tempo atrás que ela tinha dançado lá atrás com Jesus. E eu olhei assim, falei assim, essa mulher é doida. Mas só Deus sabe o que eu pensei dentro de mim. Em outras palavras, eu falei assim para Jesus. O Senhor desceu para dançar com essa pessoa? Como assim o Senhor desceu e veio dançar com essa pessoa? Essa mulher é doida. E Jesus sabe dos nossos corações, acredite. Ainda que os nossos pensamentos, ainda que a nossa boca fale o contrário, Jesus sabe da intensidade do nosso coração. Jesus sabe o que de verdade você pensa através dos nossos corações, porque eles são dos nossos corações. Eu imagino que Jesus deva ter nesse momento falado assim, aguarda que teu momento vai chegar. Não se preocupa não, teu momento vai chegar. Vou esperar o tempo certo. Passado alguns anos, eu tive a minha experiência com o Senhor. A experiência que eu busquei há muitos anos. Porque eu ia na igreja, acredite, eu ia na igreja e eu via todo aquele mover do Espírito Santo, eu via pessoas ali falando em línguas, eu via pessoas sendo curadas, eu via pessoas sendo libertas, eu via aquele movimento santo, eu falava assim, misericórdia, Deus, esse povo tá tudo doido. Que é isso? Por que eu não sinto nada disso? Mas acredite, quando Jesus vem, quando você tem certeza que Ele está presente, você não precisa de choro nem arrepio, você precisa acreditar que a presença dEle está no lugar. Você precisa se doar com intensidade, porque o resto é Ele quem faz. E eu via todo aquele movimento e eu esperava, eu falava assim, Ele vai me tocar, eu vou me arrepiar agora. Eu vou chorar agora. Então esse era o meu pensamento humano. Até que Jesus, com a misericórdia dele, falou assim, não sabe de nada, inocente, espera aí que a tua experiência vai chegar.
E no momento que eu estava no fundo do poço, no momento que eu mais precisei, não faz tanto tempo não. Foi recente, foi o ano passado essa experiência que eu tive com o Senhor. E olha quanto tempo não faz que eu estou na presença do Senhor. Detalhe, eu nunca fiz questão de me afastar. Sabe por quê? Porque desde o início, com o meu jeito, da minha forma, eu falava todos os dias assim para Deus: Senhor, é esse lugar que eu quero permanecer. É esse lugar que eu quero estar, sabe por quê? Porque eu aceito a tua salvação e eu sei que longe dela eu não sou nada nem ninguém. É nesse lugar, ainda que eu não consiga te buscar da melhor forma, ainda que eu não fale as melhores palavras, ainda que eu não te busque com a intensidade que muitas das vezes o Senhor espera, mas eu não quero sair do esconderijo do Altíssimo, porque lá atrás eu entendi que o mundo bate, dói, machuca e machuca muito. Entende? Então o Senhor vem falar para nós nessa noite que Ele é a salvação e é tudo que nós precisamos. E quando Ele teve a misericórdia dEle na minha vida, que Ele se renovou, Ele olhou assim e falou assim: agora, o momento é agora, porque eu creio em nome de Jesus que há momento para todas as coisas. E acredite, a sua maior experiência você vai ter, se você ainda não teve, vai ter. É no momento bem difícil. Sabe aquele momento que dói? É nesse momento. Sabe por quê? Nós ficamos muito mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor nesses momentos. Porque no momento de alegria a gente quer viver o momento. Olha a falha do nosso coração. A gente quer viver o momento, quer viver a alegria. Quer lá saber de Jesus? Vou lá saber desse cara aí, eu vou viver meu momento. Se ele desse R$1 milhão aqui hoje para nós, eu tenho certeza, bem humanamente falando, nenhum de nós estaria aqui hoje. Sabe por quê? A carne fala mais alto quando o espírito está enfraquecido. Entende? Então a presença do Senhor sempre fez questão de estar ali. Mesmo do meu jeito, eu busquei Ele e eu acreditei que da presença dEle eu não sairia. E eu saberia que o meu momento de viver a minha experiência iria chegar. Passado alguns anos, faz 13 anos que eu estou ali na comunidade. Passado alguns anos, Jesus veio com a infinita misericórdia dEle e me tirou do lado do fundo do poço. Isso foi o ano passado. Eu vivi algo com o Senhor o ano passado. Primeiro eu vivi uma experiência. Acredite, a experiência do Senhor, ela vem, Ele nos leva a situações, acredite. Muitas das vezes a gente escolhe, eu sei disso. Muitas das vezes a gente escolhe passar por situações. Mas muitas das vezes o Espírito Santo de Deus permite você estar dentro de uma situação para você acordar. Porque é no deserto que nós crescemos. E foi assim comigo. Ele permitiu eu viver uma situação que eu cheguei assim, eu olhei para dentro de mim e falei assim: cara, o que é isso? O que eu estou vivendo? Não é isso que eu quero. Entende? Então a minha cabeça me levava a pensar coisas, só que eu sabia que o meu coração estava ardendo por outra. E era uma luta espiritual tão grande. Porque o meu natural queria viver algo longe da presença do Senhor. Ah, eu quero mais saber de célula, não. Quero saber de ir para a igreja. O que é isso? E ficar indo, ouvindo falar de Deus, Deus, e a vida não anda e não acontece nada. Só que o meu coração ardia pela presença do Senhor, pela intimidade. Sabe? E eu decidi ouvir a voz do Senhor no momento que eu me encontrei no buraco lá. No momento que eu falei assim: Jesus, é só eu e o Senhor aqui agora. Entendeu? Então não tem mais ninguém. Todas as minhas possibilidades esgotaram. A minha força já não é mais minha. E eu decido que o Senhor viva a minha vida a partir de hoje. Então, o que o Senhor tem para mim? E foi num dia como hoje, de célula. Estava acontecendo a célula na minha casa. E o Senhor falou assim para mim: olha, amanhã eu quero você lá na chácara X. Lá eu vou me fazer presente. E lá eu tenho uma experiência sobrenatural com você. Eu já preparei tudo. Mas aquilo ardeu tão grande, tão forte assim dentro de mim, que ia acontecer um evento nosso que é chamado Encontro, para a Jane que não conhece, Encontro com Deus. Um evento da nossa igreja que acontece 2 vezes no ano, né? E na sexta-feira ia acontecer esse encontro e Deus queimou dentro de mim. É lá que eu quero que você esteja. Falei assim: mas rapaz, então se é lá, né? Então vamos. No momento eu decidi viver aquilo lá. E eu fui e me entreguei com todo o meu coração, com toda a intensidade, e busquei, me prostrei diante do Senhor. E lá Ele veio com a graça dEle. E falou para mim assim: agora sim. Agora é o momento de você viver
tudo que você vem buscando todos esses anos, porque há momento para todas as coisas. E acredite, eu não estava e nem estou preparada. O Senhor não nos chama na medida que você está ou não preparado, porque Ele não chama você pelo seu pecado, porque você cometeu menos ou mais. Ele chama você por amor. Amém? Acredite que o Senhor Jesus, Ele tem um amor muito grande pela sua vida. Glória a Deus pela vida de cada um de nós. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa, Jéssica?